Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho missionário da jornalista e documentarista Ana Cláudia Luz. Claudinha, como surgiu a ideia de criar esse trabalho missionário? Sempre quis usar meu trabalho para algo além da questão de mercado, de o simples sustento, mas usar para o que a gente chama de reino de Deus, que é promover paz, alegria e justiça, né? Ser voz para quem não pode falar por si mesmo. Então, aí eu disponibilizei o meu trabalho para organizações sem fins lucrativos. A maioria são missionários humanitários, né, que trabalham em situações difíceis, né, onde a democracia é restrita, países mais distantes, onde eles também não têm recursos de contratar agências nessa área de audiovisual que possa registrar e promover o trabalho deles. E assim eles conseguem angariar novos recursos para permanecer fazer o que eles estão fazendo. Eu comecei a estagiar na Rede Boas Novas, em Belém, né? Então a gente sempre cobria as ações da igreja e outras coisas assim, mas o meu contato com o documentário mesmo foi assistindo documentários. Gostava muito, né, dessa linguagem mais longa um pouco, né? Porque o trabalho do telejornalismo ele é muito rápido, instantâneo. A gente joga dois minutos no ar e nunca mais vê esses 2 minutos. E um documentário eu achei uma espécie de uma linguagem que te dá uma oportunidade de entrar mais no assunto, de debater melhor e de registrar isso para o futuro, de não ficar ali só no momento, mas ser um registro de um momento mais consistente. Em 2014 você fez um documentário sobre crianças órfãos na Rússia. Como foi o processo de escolha desse tema? Meu primeiro documentário na Rússia foi em 2014. Eu trabalho com documentário desde 2001. Meu primeiro país visitado foi Senegal e Guiné-Bissau, no oeste africano. E a Rússia chegou assim... Eu sempre tive muita curiosidade, muito interesse sobre a história da Rússia, questões políticas, culturais, literatura. Amo muito a identidade, seja lá o que for, a identidade russa, que é extremamente rica. Eu sempre tive muito interesse, então eu comecei a ver que a questão do órfão na Rússia era uma questão que passava por todas essas esferas aí, principalmente esfera política e diplomática. A partir de 2010 tiveram várias crises diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos, e a primeira coisa que eles fizeram foi proibir a adoção de crianças russas por casais americanos, depois ingleses, depois franceses. E eu queria entender melhor por que a criança era um alvo de questão diplomática, como assim? E aí eu entendi todo o contexto, né, da Rússia pós-soviética. O nome do documentário é Crianças da Nova Rússia, que foi assim como a Rússia passou a ser designada pelos próprios políticos, que era a Nova Rússia, né? Mas é uma Nova Rússia com uma consciência velha sobre instituição, e a Rússia se tornou um dos maiores países com maior número de crianças em instituições, né? E como que era feita essa reclusão, que é uma espécie de reclusão onde as crianças não têm conhecimento nenhum do mundo externo, e por que estrangeiros eram proibidos em trabalhar com essas crianças, e qual a história e cultura de adoção da Rússia, que não existe, eles não adotam crianças. E visto que eles não adotam, por que eles proibiram estrangeiros de adotar? Então, um contexto muito complexo, mas que no documentário eu traduzi na história de 3 meninas adotadas por 2 missionárias, né, num trajeto que vem desde a década de 90 até 2014. A Rússia é um país fechado. Como é que foi trabalhar lá dentro? A Rússia ela é uma democracia diferente, eu diria, né? Porque esses processos de abertura que aconteceram, a Rússia, o processo de abertura foi através de colapso, mas de certa forma muito coordenado pelo Partido Único, né, que era o Partido Comunista, que transitou para a Rússia Unida, que é um novo partido que tem o monopólio de todas as cadeiras, a maioria nas cadeiras do parlamento, e não tem oposição. Governa sem oposição há 20 anos, 25 anos.
Então, eu diria que ela não é que seja um país fechado, constitucionalmente é democrático, mas ele é uma democracia diferente da ocidental. Ela é uma democracia muito mais comparada à Ásia do que à Europa. Apesar da Rússia estar localizada na Europa, a cultura dela é muito mais asiática do que europeia, tanto política quanto de vida mesmo, estilo de vida, cultura, tudo é muito mais asiática do que europeia. Em outro documentário, você abordou um tema importantíssimo, que foi o tráfico humano. Como é que foi produzir esse material? Foi a experiência mais desgastante que eu já tive. Já abordei vários temas, mas a questão do tráfico humano é muito pesado. É algo assim que a gente olha e não vê esperança, não vê saída, porque há uma extensão muito grande de trabalho. Existem pelo menos 5 modalidades de tráfico humano. A organização que eu trabalhei, ela trabalhava com prevenção, né, do tráfico humano na modalidade de exploração sexual. Né, e dentro do combate ao tráfico humano existe a questão da prevenção, abordagem de rua e o final, a ponta, que é o acolhimento, né, a denúncia e acolhimento. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar tanto a questão da prevenção quanto a abordagem, mas não o acolhimento. Acolhimento, eu vi muitas histórias, mas não acompanhei nenhuma organização de acolhimento. E a gente vê a situação que essas meninas ficam nas ruas, a distância também dos lugares onde o tráfico hoje chega para recrutar essas meninas, a dificuldade das organizações em chegar antes dos traficantes para orientar, para falar sobre sexualidade, para falar sobre educação e desenvolvimento, porque a maioria dessas comunidades, eu visitei comunidades na rota do norte da África, então são lugares muito distantes onde a educação para as meninas só vai até os 16 anos. E depois dos 16 anos elas não têm mais perspectiva de crescimento. E é quando esses traficantes chegam e convidam elas para trabalhar na Europa, de garçonete, de arrumadoras de quarto em hotéis, de recepcionistas, mas quando elas chegam lá, eles tomam os documentos delas, eles prendem elas sobre ameaças e prisões físicas mesmo, e fazem todo um processo de descaracterização da própria identidade até que elas cheguem às ruas. Então, é muito complicado chegar nessas aldeias, nesses vilarejos e falar desse resultado, porque a maioria não acredita. São tradições, são vilarejos dentro de comunidades tradicionais muçulmanas, fundamentalistas, que não falam sobre esse tipo de assunto. Um dos países que nós fomos, como Marrocos, é um dos países, assim, entre os 10 países menos envolvidos na questão de políticas, desenvolvidos em questões de políticas públicas de combate ao tráfico humano. Eles não desenvolveram essa área. Então, existe uma demanda gigantesca, né? É isso que a gente chega. Mas sempre tem uma esperança. Quando a gente vê uma escola dessa que recebe uma cartilha de prevenção, uma organização dessa que vê pessoas dedicando a vida para alertar esse tipo de crime, para denunciar ou para proteger, a gente olha com certa esperança. Tipo, eles não estão esquecidos, eles não foram esquecidos. Né? Não sai daí, daqui a pouco tem mais Conversa Pública. Já estamos de volta com Conversa Pública, conversando com a jornalista Ana Cláudia Luz. Claudinha, você trabalhou diretamente com pessoas ligadas ao tráfico humano. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que o tráfico humano acabe de uma vez por todas? Eu acho que existem várias iniciativas e o Estado tem um papel, acredito que fundamental nisso, porque a primeira iniciativa seria a prevenção. Né? E a prevenção ela acontece no ambiente de educação, na esfera da educação. Falar sobre isso, colocar isso dentro dos currículos, né? Distribuir cartilhas de informação sobre como os traficantes
fazem a abordagem. A outra questão é a esfera econômica, né, que as meninas não têm acesso à educação, não têm acesso ao mercado de trabalho e acabam aceitando qualquer convite de facilidade, né, para melhorar de vida, para ajudar a família e outras coisas. Mas muita gente traduz essa questão do tráfico humano simplesmente na esfera do econômico e não é, a gente descobre que é moral também, porque mais do que as vítimas do tráfico, existe uma rede global de traficantes que estão em todas as esferas, não são pessoas pobres, são políticos, são empresários, tem as pessoas que consomem o trabalho dessas redes de tráfico. Só existe a oferta quando existe a procura. Então, alguns países da Europa já evoluíram bastante nesse sentido de criminalizar não a prostituta, não a vítima que é prostituída, mas a pessoa que consome esse tipo de serviço. Ele é o criminoso, ele que faz permanecer, mantém o ciclo, né? Então tem muitas iniciativas do que se fazer, mas dentro de uma trajetória já concluída, onde a menina já foi prostituída ou a criança já teve os seus órgãos, já foi mutilada, já teve órgãos retirados, o que fazer? Aí são outros debates e outras coisas que vai muito para a saúde pública, redes de acolhimento, né? A interseção entre a vítima e a família, essa intermediação, né? Então, é um tema extremamente extenso. Como foi contar a história dos ciganos na Rússia, o seu trabalho mais recente? Os Ciganos na Rússia foi a mesma organização que trabalha com órfãos, né, que a partir de 2003 eles começaram a ver as crianças ciganas como alvo em situação de vulnerabilidade, porque eles descobriram que elas não podem ir à escola, porque os pais não têm documentos. Eles não podem, então eles não sabem ler, não sabem escrever, eles não têm perspectiva de futuro, né, eles ficam em situação sendo explorados como mão de obra de trabalho pelos próprios pais ou às vezes por outras pessoas. Eles ficam em situação vulnerável mesmo. E aí ela foi querer ajudar as crianças, ela entendeu que para ajudar as crianças ela tinha que entender a realidade dos pais. Quem eram essas famílias ciganas que estavam ali na periferia de Moscou? Então ela trabalha com duas comunidades, uma de 20 famílias, outra de 30 famílias, a gente que depende da época, porque eles migram muito. Mas essas famílias vieram na década de 90 para Moscou, elas são de ex-repúblicas soviéticas, como a Ucrânia, né, e a Moldávia. E lá em Moscou elas acharam que pelo desenvolvimento econômico que a Rússia demonstrou nos primeiros anos, né, da abertura, quer dizer, numa segunda fase da abertura depois dos anos 2000, eles achavam que eles iriam conseguir mais recursos para ajudar suas famílias. Mas não, eles se frustraram e eles perderam os documentos e não tem mais como voltar para os seus países. Então ela descobriu que muitas famílias queriam voltar para os seus países de origem para que os filhos tivessem a chance de ir à escola, para que eles tivessem assistência pública gratuita, que na Rússia eles não têm. Então, essa organização começou a incentivar o interesse das crianças pelo aprendizado, alfabetizar as crianças para que elas fossem à escola e incentivar as famílias ajudar as famílias a encontrar os caminhos para que elas conseguissem o passaporte branco, que é o documento que viabiliza elas a retornar. Mas dentro desse processo elas apresentam várias dificuldades, né, que a gente mostra no documentário, que é a perseguição da polícia constante, os problemas de saúde, que eles têm problemas de saúde gravíssimos, e a falta de acesso à saúde pública dificulta. Então, o documentário mostra toda essa realidade, mas com muita esperança de como ações muito pequenas podem mudar a vida de famílias e talvez o futuro de muitas crianças. Como é que é o processo de escolha do tema que você vai trabalhar nos documentários? É interessante isso, porque assim, as demandas são muitas, né? A gente vive num mundo onde realmente as coisas estão acontecendo o tempo inteiro e com essa sociedade de informação que a gente tem acesso a muita coisa, mas geralmente chegam até mim as demandas, eu não procuro. Né? A organização que eu trabalhei em 2001 conversa com uma organização que eu não conhecia em um outro país,
e aí entra em contato e solicita. Então, de acordo com o perfil da organização e da demanda que eu procuro estudar antes de aceitar, e eu aceito, né? Assim, se eu acredito naquela causa e é algo que também vem batendo na minha porta já há algum tempo, por exemplo, a questão dos órfãos na Rússia, eu me interessei muito antes da organização chegar e solicitar, então acaba sendo uma sincronicidade, uma coincidência que eu creio divina, entendeu? De demanda que chega na hora certa e as coisas acontecem. Pessoal, o papo está ótimo e o terceiro bloco está imperdível. Voltamos já. Conversa Pública está de volta e neste último bloco, a jornalista Ana Cláudia Luz fala sobre a captação de recursos para os seus documentários. O seu trabalho é voluntário, como é que é feita a captação dos recursos? Isso é de forma totalmente independente. Quando chega a demanda, eu escrevo os projetos, uso o nome da organização requerente, daqueles que me contactaram, né, para divulgar o projeto, porque eu tenho que dizer do que se trata. Então, olha, vou servir determinada organização que trabalha com determinada causa, né? Assim, o prazo, quanto custa e tudo mais, e divulgo esse projeto entre amigos, né? A maioria, né? Entre conhecidos, pessoas que têm afinidade também com essas causas. E então, pessoas físicas, né? Decidem apoiar, uns ajudam com uma quantia pequena, outros com uma quantia maior, outras por um prazo, né? Eu vou te ajudar com essa quantia por 6 meses, ou por 1 ano, ou até o final desse projeto. Então, de diversas formas, outras pessoas podem apoiar doando equipamentos. A área de audiovisual é muito cara, né? As organizações requerentes também contribuem, não financeiramente, diretamente, né? Mas algumas adquirem as passagens, garantem o transporte, hospedagem, alimentação. Eles não pagam pelo meu trabalho, mas eles viabilizam o meu trabalho, né, de outras formas. Então, é por aí que acontece. Queria que você contasse para a gente alguma história que tenha te impactado durante todos esses anos aí no campo missionário. O meu primeiro contato com a questão do tráfico humano foi por acaso, quando eu estava fazendo um trabalho, a prática, eu fiz um curso de documentário na Universidade das Nações no Havaí, nos Estados Unidos. E o prático foi na Ásia, em 4 países da Ásia. E um deles, que é a Malásia, nós trabalhamos com uma organização que trabalhava com o acolhimento de moradores de rua. E lá eu encontrei uma mulher chamada Titi, ela era da Indonésia. E ela foi levada para a Malásia, que é um país um pouco melhor de economia do que a Indonésia. Ela foi levada para a Malásia como maid, que é empregada doméstica. E ela tinha um filhinho de 2 anos em casa e eles falaram para ela que ela teria condições de cuidar do filho dela depois disso, que na Malásia ela iria ganhar mais dinheiro e ajudar os pais dela. Então eles conseguiram toda a documentação para ela e ela foi parar na Malásia. Chegou lá, eles tiraram toda a documentação dela, ficou sem documento, e eles prenderam ela num quartinho, em uma casa, onde ela era escravizada como mão de obra. Ela fazia o trabalho de empregada doméstica, mas como escrava, porque ela não recebia absolutamente nada pelo que ela fazia, e ela comia restos de comida nesse quarto, não tinha cama, não tinha nada, e até que ela conseguiu fugir desse lugar, mas sem documento algum. Ela foi parar nas ruas de Penang, e lá ela começou a se prostituir para sobreviver. Então a gente encontrou a Titi na rua e conheceu a história dela por ela e pelos missionários que trabalhavam no acolhimento. E eles estavam tentando arrumar a documentação dela para que ela pudesse voltar para a Indonésia. Mas o fato é que ela estava enquadrada em pelo menos 3 crimes na Malásia. Uma era de não ter documentos, portanto ser ilegal. A outra era de ser moradora de rua, e na Malásia o morador de rua ele é criminalizado.
eles não pegam morador de rua e levam para um abrigo. Não existe política social de acolhimento. Eles levam para a prisão. Então, é crime. A terceira é o fato dela estar sendo prostituída, né, em situação de prostituição, que é também crime. A Malásia, ela segue duas leis, a lei civil e a Sharia. Então, era uma situação quase impossível de sair. E a organização estava tentando legalizar os documentos dela para que ela retornasse. Mas a gente se perguntava o que a gente pode fazer pela Titi. E eu sou da área de audiovisual. Eu não sou da área de saúde, eu não sou da área de advocacia, que poderia de repente ajudar. Eu sou da área de comunicação. E aí eu entendi Deus me mostrando a Titi como uma pessoa digna, cheia de dignidade, criada à imagem e semelhança de Deus. E que talvez ela não reconhecesse a própria imagem. Desde que ela saiu da Indonésia, ela não reconhecia a própria imagem. Então, a gente maquiou a Titi, a gente colocou ela umas roupas legais, comprou roupas para ela, e ela adorou a ideia e ela sorria o tempo inteiro, agradecendo. A gente não é, a gente não está fazendo nada, para a gente aquilo não era nada. E a gente fez um álbum para ela só de retratos, de fotografias assim, e a reação dela quando se olhava como uma pessoa digna e que na verdade não era um privilégio para ela a gente estar na companhia dela, era um privilégio para a gente. Porque ela ali era a personificação de Cristo. Ela era o menor, e a Bíblia fala que o menor no reino dos céus é o maior, o menor na terra é o maior no reino dos céus. Então o privilégio era nosso, poder fazer, ainda que uma coisa simples, que resgatasse a dignidade, né? Então acho que essa experiência marcou muito. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, ajudar na captação de recursos, como é que faz? A maioria dos trabalhos que eu faço, eles são feitos para as organizações com quem eu trabalho, então não são propriedades minhas, né? Eu dou 100%. Então, muitos deles eu não posso exibir ou mostrar porque são em locais onde não é permitido esse tipo de trabalho, né? São trabalhos em situações de extremas restrições para os agentes que estão operando. Então, para preservar a segurança deles, eu não posso publicar. Mas tem alguns publicados no meu canal do YouTube, que é Ana Luz, o meu nome no YouTube é Ana Luz. Esse da Rússia sobre os órfãos, recentemente ele foi liberado para publicação. Então, o nome é Crianças da Nova Rússia. Tem o trailer desse dos ciganos e daqui a algumas semanas ele vai estar também à disposição no YouTube. E para acompanhar talvez o meu dia a dia, é mais interessante acompanhar o Instagram do que o Facebook. Eu não publico muita coisa no Facebook, mas no Instagram ele está aberto, é LuzDiana, @LuzDiana. E um e-mail, que também quem quiser ajudar ou apoiar é só me mandar um e-mail ou um WhatsApp, que também deve estar aí exposto na tela. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!